Irmãos, a pregação que eu trouxe hoje, eu gostaria de ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 é uma exortação do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Vai falar sobre o amor fraternal e a humildade. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, eu gostaria de compartilhar essa mensagem. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu na carta de Filipenses fala sobre uma exortação, uma prática de um amor fraternal, um amor entre irmãos, a humildade. E lá embaixo vai falar do amor de quem? De Cristo, que ele se esvaziou, que ele se humilhou, que ele se entregou pelos nossos pecados. Mas eu gostaria de ler na linguagem de hoje, atual. Exortação por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles o anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Peço que deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por orgulho, mas sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu achei interessante essa palavra, falando sobre o amor entre irmãos, mas também essa questão de partidarismo aqui fala. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Eu penso, fala de partidarismo, estamos próximo de uma eleição. Muitos vão falar, eu vou votar em ciclano, eu sou esquerda, eu sou direita, né? Ou mesmo, eu torço para o Brasil, o outro torce para a Argentina, mas isso não importa. O importante, e nem eu sou da igreja A, e o outro é da igreja B, o outro é da igreja C, mas o importante é sermos de Cristo, sermos dele de verdade, independente da placa da igreja, sermos dele, isso é o mais importante. Outra coisa algo que me achei muito interessante, não façam nada por interesse pessoal ou por orgulho. Então, as nossas atitudes têm que ser baseadas nisso. Quando a gente for realizar algo, isso vai ajudar alguém? Ou eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar algo em troca? Isso é bom a gente sempre colocar isso na ponta do lápis. Pensar nisso, né? E pedir ajuda de Deus para fazer algo que seja do agrado dele. Que a gente possa ser humilde com o Senhor, né? Aprender uns com os outros. E essa questão que é uma questão muito difícil. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Muitas das vezes a gente quer o quê? Só agir pela nossa própria, né? Pelos nossos interesses. E os irmãos, como ficam? Como ficam os nossos irmãos? Claro que a gente não pode tomar decisões pela vida dos nossos irmãos. Cada um tem a sua vida, tem sua família, mas tem coisas que a gente pode ajudar, pode auxiliar, né? Daquilo que está dentro do nosso, né? Da nossa capacidade também. Não tem como a gente abraçar o mundo inteiro. E se a gente tentar abraçar o mundo inteiro, a gente vai isso pode acabar nos prejudicando. E sobre isso, no versículo 4, diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu gostaria de compartilhar também Atos. Atos capítulo 4,
Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 32. A comunidade cristã, da multidão dos que creram, era um o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O começo da igreja, né? Eles tinham um amor, uma comunhão. E outra passagem eu também vou ler que eles partiam o pão entre eles também. E nós vamos partir o pão aqui, que é o próprio corpo, né? Fala sobre o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz. Mas essa passagem fala que eles eram uma só alma, né? O mesmo objetivo. Mesmo que, claro, naquele momento era um momento diferente, mas eles tinham a terra, casas, e vendia e depositavam ao pé dos apóstolos, e os que tinham necessidade ali repartiam. Então, porque eles teve um encontro com Cristo também. Eles teve uma experiência com o Senhor. Não foi algo, né, só por caridade, né? Então, eu achei muito interessante isso, irmãos, de estar dividindo. Em Atos também, capítulo 2, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, fala como viviam os convertidos. Depois ali dos 3.000 que foram batizados, do começo ali da igreja. Olha como eles viviam. Como viviam os convertidos. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles tinham um ponto muito importante. Eles perseveravam na doutrina, na palavra de Deus, eles partiam o pão, né, tinham a comunhão e também perseveravam nas orações, que esse é o ponto mais interessante. Não é só a questão de vender, né? Não é que é uma pregação para você vender os seus bens, entenda, né? Mas é uma pregação falando o amor entre eles. Que eles perseveravam em tudo isso. E tudo eles tinham em comum, o amor fraternal. E eles vendiam seus bens, distribuíam, comiam pão, né, em casa, com alegria. Porque o que eles tinham? O Espírito Santo. Então, o maior presente que eles tinham é o Espírito Santo, não era o que eles possuíam em si. E é o que nós também temos. A nossa maior alegria é o Espírito Santo. Porque tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Então, eu gostaria de ler Romanos, porque será que é fácil isso? A pessoa ter os seus bens, né? Foi falado aqui no estudo de dar aos pobres, não é? Não é algo fácil. Mas olha Romanos também, irmãos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então a honra não é a honra para nós. E muitas das vezes as pessoas querem o quê? Se gabar do que tem, se gabar do que é, se gabar do que conquistou, não é? Mas a honra
é do outro. A gente deve honrar o outro e não a si próprio. Difícil, né? Mas aqui fala, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos e honra uns aos outros. Deixa eu ver aqui. E eu gostaria de compartilhar, mesmo aqui nesses versos, né, a forma de amar algumas virtudes que o Senhor aqui destaca, que é algo recomendado. Eu vou ler do 9, vou ler o 11 até o 21, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 11, como eu já li o 10. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então é uma parte muito... é uma forma de amar isso, né? Ser hospitaleiro, abençoar o que vos persegue, alegrar com os que choram, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, dar de comer ao seu inimigo. É algo fácil? Não é fácil, é práticas, né? A gente tem que tentar ali todo dia. Sempre vai aparecer alguma situação diferente na nossa vida. O irmão vai estar chorando, a gente tem que chorar junto com ele. O irmão vai estar se alegrando, a gente tem que se alegrar junto com ele. A gente vai receber alguém, a gente tem que ser hospitaleiro. Pode ser que a gente não está bem aquele dia. Não é? Ou alguém está perseguindo a gente, sendo usado pelo inimigo, e a gente ainda tem que pedir para Deus abençoar aquela pessoa. Ou dar de comer ao nosso inimigo. Ou a gente quer retribuir o mal pela nossa carne, mas Deus não quer que a gente faça isso. A gente tem que se esforçar para fazer o que é certo, e nem muitas vezes a gente faz, porque a gente é falho, mas a gente precisa da força de Deus. Então essa é a palavra, irmão, que eu trouxe hoje. Que o Senhor nos ajude a ter essa união, que o Espírito Santo nos ajude, não só com os irmãos, que é muito fácil, é muito mais fácil para nós, num ambiente controlado, um ambiente que todo mundo serve ao Senhor, apesar de não sermos perfeitos, mas e com as outras pessoas lá fora, como que é muito mais difícil. Deus abençoe cada um de nós, irmão.